Depois que a luz desapareceu dos olhos de Plutão, Amemiya Hiroto sentiu uma sensação de desânimo da qual não conseguia se livrar facilmente. Conteúdo patrocinado. A fim de espiar a destruição do morto-vivo sem perceber que era um dos 101 indivíduos reencarnados, ele tentou salvar os membros da 8ª orientação que foram salvos pelos mortos-vivos. Apesar disso, ele acabou matando o último membro restante com as próprias mãos, mesmo que fosse para salvar a vida de sua própria esposa, Narumi. E para piorar as coisas, ele o fez no momento em que Plutão notou a pequena vida abrigada dentro do corpo de Narumi e se sacrificou para protegê-la. Acabei cometendo o mesmo erro que cometi com os mortos-vivos. Ele definitivamente tinha cometido um erro. Essa era a única coisa que ele conseguia pensar depois de como as coisas aconteceram. Sentiu vontade de soltar um grito. Vamos pelo menos queimar seus restos mortais. Tenho certeza de que eles gostariam disso, disse ele. Não importa o que ele fizesse, o tempo não poderia ser revertido. Você está certo, Narumi concordou enquanto fechava os olhos de Plutão. Sinto muito que isso seja tudo o que podemos fazer, mesmo que não tenhamos conseguido salvar aquele que era importante para você. Você pode ter esquecido disso, mas as Nações Unidas apelaram para que recuperássemos os corpos, então, tudo bem. Só temos que fazer parecer que encontramos uma resistência inesperada e não conseguimos recuperar os corpos, certo? Disse o Avalon Rikudou e Jiri com um sorriso amargo, encolhendo os ombros. Mas devemos estar preparados para enfrentar muitas críticas. Todo mundo que está assistindo isso através de Angel agora é um cúmplice. Este plano foi criado pelos Bravers. Como resultado, eles conseguiram aniquilar a 8ª orientação, mas as forças especiais das várias nações também foram quase completamente exterminadas, mesmo que tenha sido o resultado de terem feito movimentos por conta própria. E Amemiya Hiroto seria duramente responsabilizado se os cadáveres da 8ª orientação, as pistas para a magia do atributo da morte que os líderes e altos funcionários de todas as nações desejavam tão desesperadamente, não pudessem ser recuperados. Eu não me importo com isso, disse Hiroto. Ele havia se preparado para isso. Um feitiço brilhou em sua mão. Mas antes que ele pudesse divulgá-lo, chegaram notícias de Angel Dival e dos outros que estavam vigiando o túnel, dizendo-lhe que as circunstâncias haviam mudado. Hiroto, Murakami e os outros estão aqui. Eles estão dizendo algumas coisas malucas. Alguma bobagem sobre eles serem investigadores disfarçados. Investigadores disfarçados? Hiroto respondeu. Você quer dizer que Murakami é... Através de Angel, ele pôde ver Murakami, junto com seus 3 companheiros, incluindo Tsuchiya. Eles finalmente apareceram, segurando documentos de identificação de um estado federal. Era difícil de acreditar, mas os documentos de identificação pareciam genuínos. Isto é mal. Hiroto não sabia como Murakami e seu grupo haviam se tornado investigadores disfarçados de uma nação federal, mas sabia para que estavam ali. Eles iriam exigir que os restos mortais de Plutão e seus companheiros fossem entregues. Se ele deixasse isso acontecer, Plutão e seus companheiros perderiam a dignidade. Além disso, seres trágicos como os mortos-vivos e a 8ª orientação seriam criados com o propósito de pesquisar o atributo da morte. Hiroto rapidamente começou a lançar novamente o feitiço que havia sido interrompido pelas comunicações inesperadas. Jiri, você cuida do corpo daquele garoto? Naquele momento, a voz da Vênus, Tsuchiya Kanako, que não deveria estar conectada a Angel, veio. Ok, pare. Se você danificar os corpos de Plutão e Emma ainda mais, vamos prendê-lo por obstruir nossa busca. Vá. Por que você está conectado com Angel? Hiroto olhou para Narumi surpreso ao ver que ela também estava com uma expressão surpresa. Mas a surpresa dela significou algo diferente da de Hiroto. HU? Por que deixei ela ligada a Angel? Porque eu pensei que ela era uma aliada. Vendo Narumi nesse estado atordoado, Hiroto instintivamente percebeu o que Kanako havia feito. Ela usou sua habilidade. Hiroto gemeu pelo fato de ele e seus companheiros não terem entendido a habilidade de Kanako, e desapontado consigo mesmo por não perceber isso. Mas mesmo assim, ele tentou queimar os corpos de Plutão e Emma. No entanto, Jiri o deteve. Jiri, por que você está me impedindo? Hiroto exigiu. Hiroto, é tarde demais. Agora que fomos vistos por Tsuchiya, nossas desculpas não funcionarão. Ou pretende ser preso por obstrução de investigação? Este não é o Estado Federal. Isso mesmo, estamos em uma nação da União Europeia. Mas você acha que a União Europeia vai cobrir para você?
Se você se tornasse um criminoso, os Bravers poderiam ser desmontados. Na melhor das hipóteses, as Nações Unidas podem enviar um novo supervisor para assumir o comando. Eu não quero isso. Isso é, Hiroto tentou pensar em uma maneira, usando todas as habilidades, magia, informações e conexões possíveis, para proteger seus companheiros Bravers sem entregar os restos mortais de Plutão e Ema. Ele não podia confiar nas Nações Unidas, que eram governadas pela União Europeia e pelo Estado Federal que transformará o grupo de Murakami em investigadores disfarçados. Kanako já tinha visto que Plutão e Ema estavam mortos. E todo alto funcionário do governo e pessoa rica do mundo desejava o atributo de morte humana que permanecia nos cadáveres de Plutão e Ema. Merda! Incapaz de encontrar uma maneira de realizar seus dois desejos, Hiroto escolheu proteger seus companheiros vivos e a organização Bravers. E então Murakami Junpei entrou na sala com uma expressão orgulhosa, ou melhor, amarga, com Kanako atrás dele. Qual é o problema? Seu rosto parece muito pálido, considerando que foram vocês que escolheram nos deixar, disse Hiroto. Também não foi uma vitória completa para nós. Houve situações inesperadas acontecendo uma após a outra, e saímos vitoriosos por pouco, respondeu Murakami. Murakami não expôs sua identidade como investigador disfarçado aos Bravers porque quis. Ele não teve outra escolha, ele só fez isso porque era a opção final que lhe restava. Teria sido melhor se tivéssemos conseguido matar Plutão e recuperar os cadáveres sem que esses caras percebessem, ou pegar os cadáveres depois que esses caras os mataram, mas não achei que eles simpatizassem com a 8ª orientação e tentassem queimar os cadáveres. Eles são loucos? Eles não sabem quanto valem esses cadáveres? Murakami pensou amargamente enquanto apontava o queixo para a porta, sinalizando para Hiroto e seus companheiros saírem. Agora então nós estaremos coletando estes. Vocês vão limpar as coisas em outro lugar, ele disse a eles. Seria problemático se você ficasse no nosso caminho, você sabe, disse Kanako alegremente. Nenhuma das partes queria olhar para o rosto um do outro. Agora que não havia mais nada que pudesse ser feito, Hiroto não tinha objeções em sair da sala. Antes disso, quero que você me diga uma coisa, disse Hiroto. Foi você quem detonou uma bomba no quartel-general dos Bravers e matou Izumi e Aran? Ele fez essa pergunta no final. Anteriormente, Koi havia investigado com a Oracle e chegou à resposta de que o crime teria sido impossível de cometer com as habilidades que Murakami e seus 9 companheiros possuíam. Aquele incidente, Murakami disse com um aceno de cabeça. Ele fechou os olhos como se estivesse relembrando. A verdade é que foi de fato obra de Murakami Junpei. Usando um certo contato, ele havia recebido uma granada de mão do Gungnir Kaido Kanata, e usando sua habilidade de Cronos, ele a manteve por muito tempo, usando sua habilidade de Cronos para retardar a ativação de Gungnir. Ele então jogou a granada de mão nas paredes do quartel-general dos Bravers para matar seus 2 alvos. Desculpe desapontá-lo, mas não fomos nós. Eram os caras da 8ª orientação. Mas não sei que métodos eles usaram, disse Murakami. Não havia razão para ele ser honesto e dizer a verdade. Isso é verdade? Hiroto perguntou. Conteúdo patrocinado. Claro, ele simplesmente não acreditou nas palavras de Murakami imediatamente. Mas Kanako deu a ele um sorriso mal-humorado. Você tem alguma prova ou algo para usar como base para duvidar de nós? Ela perguntou. Hiroto soltou um ruído de frustração. Tanto o inspetor Shimada Izumi quanto o Laplace Machida Aran, que possuíam a habilidade de cálculo, teriam usado suas habilidades em situações como essa, mas foram eles que foram vítimas. Bem, você só precisa perguntar ao oráculo assim que voltar, não é? Kanako continuou. Embora Hiroto e seus companheiros ainda não soubessem disso, o oráculo, Indokoya, também já havia sido morto. Enquanto estivermos aqui, não vamos deixar vocês fazerem o que quiserem. Hiroto cuspiu enquanto saía da sala, olhando amargamente para Murakami e Kanako. Murakami e Kanako soltaram grandes suspiros quando ele saiu. Essa pessoa pensa que estamos fazendo o que queremos? Kanako disse. Temos muitos problemas pela frente. Nós, vilões, temos nossos próprios problemas, seu merda, murmurou Murakami. Os dois começaram seu trabalho, começando com a recuperação do cadáver de Plutão. Se eles não o levassem de volta com eles, eles perderiam seus status de investigadores disfarçados, então isso também era necessário para eles.
No mesmo dia, Murakami e Kanako, assim como sobreviventes a Aegis Melissa e o Hecatoncheir Dog, estavam no Departamento Nacional de Defesa da Nação Federal. A sede da agência de inteligência que os empregou estava localizada em outro lugar, mas abaixo do hexágono havia uma instalação de pesquisa ultra-secreta, abrigando os poucos pesquisadores sobreviventes do laboratório oculto que havia originalmente descoberto o atributo da morte. Foi por isso que eles foram convocados aqui, trazendo os cadáveres da 8ª orientação com eles. Ah, tudo é tão sério aqui, Doug murmurou. Fomos nós que encontramos emprego em um lugar tão sério, disse Melissa. E eu me sinto muito deprimida. Afinal, quase falhamos. Espero que não cortem nossas recompensas. Com os insatisfeitos Doug e Melissa atrás deles, Murakami e Kanako se dirigiram para um lugar que parecia uma sala de espera, liderados por alguns outros funcionários. Sob o hexágono, os cadáveres de Plutão e dos outros seriam examinados minuciosamente e usados para conduzir pesquisas sobre o atributo da morte. Os cadáveres de Chad, Izanami, Isis Baba Yaga e Erekigal foram impossíveis de recuperar, mas com um grande esforço, eles conseguiram coletar o cadáver de Emma, bem como o cadáver de Jack o Lanter, o cadáver de Ghost, o sangue de Valkyrie e os restos de Berserk. Fragmentos. Estes seriam analisados e pesquisas e experimentos desumanos dos quais Hiroto e seus companheiros gostariam de desviar os olhos seriam conduzidos aqui, com a justificativa de que isso era para benefício de toda a raça humana. Murakami e seus companheiros experimentaram estar em contato com os membros da 8ª orientação por um longo período de tempo enquanto ainda estavam vivos. Então eles foram trazidos aqui para serem questionados para ajudar na pesquisa também. Você acha que eles virão para interferir conosco? Perguntou Doug. Se o fizerem, lutarei com prazer. Eu não fiquei louco da última vez. Doug, se você está falando sobre os Bravers, não há como eles virem aqui. Este é o Departamento Nacional de Defesa. Vir aqui começaria uma guerra. De jeito nenhum a Memiya Hiroto, o bom menino, permitiria isso, disse Melissa. E graças a Chad, ele também não tem tempo para isso, acrescentou Kanako. Os Bravers estavam recebendo críticas de todo o mundo. Graças à falsa informação espalhada pela internet pelo oráculo Indoukoya, cujo corpo havia sido possuído por Chad, agora havia um grande alarido sobre ele ter sido um adorador do demônio, e ele e os outros Bravers terem obtido suas habilidades por fazer contratos com o diabo. Infelizmente a existência do diabo nunca foi confirmada, a Memiya Hiroto e seus companheiros não tinham como provar que isso não era verdade. Não havia como provar que não haviam assinado contrato com um ser cuja existência não havia sido comprovada. Foi literalmente a prova do diabo. TLN, prova do diabo ou probatio diabolica, é um termo legal. A prova do diabo é o dilema lógico de que, embora a evidência prove a existência de algo, a falta de evidência falha em refutá-la. Havia todos os tipos de outros rumores também, como que os Bravers haviam deliberadamente deixado os soldados das forças especiais das nações morrerem, que as más ações de Kaido Kanata haviam sido ordenadas por Amemiya Hiroto, que o próprio Amemiya havia dado a ordem para matar o metamorfo, Shio Inmari porque ela descobriu a verdade. Bem, tudo isso é um absurdo sem fundamento. Depois de um tempo, essas informações se tornarão conhecidas como palavras malucas do oráculo louco ou informações falsas vazadas por Chad. As suspeitas em torno dos Bravers vão desaparecer, mas o número de pessoas que não podem confiar neles vai aumentar. As coisas saíram perfeitas, não é? Doug concluiu. Entendo, então é assim. Ei, você não pode simplesmente aparecer do nada e assustar o sensei assim, Rikudou, disse Melissa. Doug e Melissa olharam surpresos para a quinta pessoa na sala, o Avalon Rikudou Ijiri. Mas Ijiri não se perturbou por sua presença ser notada. Ele deu a Murakami uma leve reverência com um sorriso cavalheiresco no rosto. Parece que você conseguiu realizar o mínimo do que foi solicitado, mas foi um trabalho bem grosseiro, não foi? Na verdade, era o Avalon Rikudou Ijiri, que ainda era membro dos Bravers. Ele era o cérebro por trás do grupo de Murakami. Ele persuadiu os indivíduos isolados, Murakami Junpei e Tsushiya Kanako, a trair os Bravers. Ele planejou coisas para que Murakami pudesse obter uma granada de mão de Kaido Kanata. Ele providenciou para que o grupo de Murakami encontrasse os principais líderes da Agência de Inteligência da Nação Federal, em quem ele havia feito uma lavagem cerebral secretamente antes. Ele até participou do sequestro do Gazer Minuma Itomi, que estava recebendo tratamento em uma instalação.
E também foi ele quem ajudou Chad a matar Indoukoya dos Bravers, sem que o próprio Chad percebesse. Afinal, é nosso primeiro trabalho, disse Murakami. Todo mundo tem um primeiro emprego. Mas os resultados são desejados pelos profissionais, mesmo quando se trata do primeiro emprego. Não é verdade? Ijiri disse. Isso é verdade. Murakami murmurou para seu ex-aluno antes de cair em silêncio. Seu relacionamento anterior na Terra não era mais válido aqui. Ijiri pediu a Murakami que fizesse 4 coisas: proteger o cadáver de Plutão e entregá-lo ao Estado Federal, elimine Gazer, Marionete e Deficit antes que a missão termine, entregar quaisquer outras partes do corpo dos membros da 8ª orientação que pudessem ser obtidas, e apague quaisquer vestígios do que não pôde ser coletado. A parte final, a disposição, foi feita pelos Bravês por vontade própria, mas todos os pedidos foram liberados. No entanto, 3 companheiros foram perdidos e o fato de que agora eram empregados do Estado Federal foi revelado a Hiroto e seus companheiros. Se isso fosse um exame, Murakami havia evitado por pouco uma nota de reprovação. Mas Ijiri, você também estava lá. Você não poderia ter nos ajudado um pouco? Não haja como se você fosse tão importante. Doug disse, atacando Ijiri. Doug, não diga essas coisas estúpidas. Melissa e Kanako apressadamente tentaram detê-lo. Está tudo bem, Ijiri disse, seu sorriso não vacilando. Ele apenas entendeu mal alguma coisa. Eu, Rikudo Ijiri, nunca estive lá. Quem estava lá era ela. Do que você está falando, Rikudo-kun? Você esteve com os Bravers o tempo todo. Kanako começou. A aparência de Ijiri mudou para a de uma mulher, bem diante dos olhos confusos de Kanako. Kanako e Murakami conheciam bem aquela mulher, o metamorfo Shio Imari. Sim, mas não a chame muito pelo nome, disse Shio Imari, que supostamente morreu em uma explosão que ocorreu em sua cela isolada. Ela estava falando exatamente com a mesma expressão e tom, como se tivesse sido dominada pelo próprio Rikudo Ijiri. Eu cuidadosamente fiz uma lavagem cerebral nela com magia e drogas, mas não é uma habilidade, então não pode ser chamada de perfeita. Pode haver momentos repentinos de ruído, por isso tome cuidado, apenas no caso. E então ela se transformou novamente no Avalon Rikudo Ijiri. Aquele que estava com os Bravers naquela época não era o próprio Rikudo Ijiri, mas o metamorfo Shio Imari, que havia se transformado nele. Conteúdo patrocinado. Murakami sentiu espanto e medo ao saber desse fato, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Achei estranho o próprio mentor ir lá, mas foi uma dobradinha desde o início. Provavelmente também foi Ijiri quem puxou as cordas atrás de Shio Imari sendo explodido. Ele colocou um cadáver diferente no lugar dela e fez uma lavagem cerebral na verdadeira Mari para adicioná-la à sua coleção de peões. Embora isso tenha sido tratado como cumprimento da 8ª orientação, o verdadeiro culpado estava entre os Bravers, e isso ocorreu depois que Shimada Izumi e Mashida Ara morreram. Provavelmente tinha sido simples para Ijiri, já que a Memiya Hiroto confiava profundamente nele. Aquele mentor escrupuloso deu um sorriso amargo quando Murakami olhou para ele. Ah, não entenda mal. Não estou culpando você, nem estou reduzindo suas recompensas. Isso é apenas um pouco de conversa fiada, disse Ijiri, que era ainda mais vilão do que Murakami por meio de Mari, que aparentemente agora não era mais do que um dispositivo de retransmissão na forma de uma pessoa. O que? Disse Doug, parecendo confuso. Desde que você cumpriu os requisitos mínimos do que solicitei, não tenho queixas. É o que eu quero dizer. Você receberá as recompensas prometidas e será empregado na agência de inteligência com o tratamento que lhe foi prometido. Será difícil tê-los como líderes imediatamente, mas providenciarei o envio de trabalhos para que possam construir suas conquistas, disse Ijiri, listando as condições favoráveis uma após a outra. Tem certeza que pode prometer coisas assim? Murakami perguntou. Claro. Apesar da minha aparência, estou controlando a agência de inteligência de uma nação superpotente das sombras, e ninguém sabe disso exceto vocês 4, sabe? É simples. Então eu sou grato, mas... Nesse momento, a voz de um locutor entrou pelos alto-falantes, chamando por Murakami e seus companheiros. Parece que está na hora. Agora vou me desculpar, disse Ijiri, transformando-se em funcionário da Ikizago ao sair. Em um espaço operacional, onde o laboratório subterrâneo podia ser visto através de uma camada de vidro reforçado, havia trabalhadores em jalecos questionando Murakami e seus companheiros.
Doug, Melissa e Kanako estavam cooperando com a investigação sem nenhum sinal de infelicidade, pois Rikudou Ijiri havia garantido a eles que seus futuros estavam seguros. No entanto, Murakami sentiu um estranho desconforto com a forma como Rikudou Ijiri se comportou. Algo está errado. Não importava o que acontecesse, ele não conseguia se livrar dessa sensação desagradável e sinistra. O que havia de tão estranho nele? O comportamento dele? A maneira como ele falou como uma pessoa importante? Não, não era isso. São as palavras que ele disse, as palavras que queríamos ouvir. Eu disse coisas semelhantes a déficit e marionete. Se você vai matá-los de qualquer maneira, promessas vazias estão bem. Então, a razão pela qual ele nos pediu para vir aqui e entregar o corpo de Plutão, pelo qual ele era tão obcecado foi... Tendo subitamente percebido algo, Murakami levantou-se de seu assento, impulsionado por sua sensação de medo. Ele se aproximou do vidro reforçado para olhar o cadáver de Plutão, que estava sob investigação. Oh, o que há de errado, Murakami-sensei? Ignorando as vozes surpresas dos outros, Murakami olhou para o cadáver de Plutão bem a tempo de ver um funcionário tocar o cadáver de Plutão com um bisturi de dissecação. Stop! Murakami gritou. Mas o bisturi não parou e rompeu a pele de Plutão. E então algo parecido com um gás preto irrompeu daquele ponto com uma força incrível. Oh, o quê? Mana de atributo de morte detectada. Isso já está além dos níveis críticos. Dentro do laboratório, os pesquisadores que usavam equipamentos de proteção que incluíam defesa mágica também caíram no chão, um após o outro. Um alarme soou e os gritos dos operadores encheram o ar. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido, mas Murakami foi o único a perceber instintivamente. Esta foi a morte que Plutão acumulou por quase 10 anos. Essa imensa quantidade de morte deveria ter sido derramada em Narumi, mas agora que Plutão havia morrido, não havia mais para onde ir e estava transbordando. S-sensei. O que aconteceu? Doug gritou. Não pense nisso, vamos sair daqui. Murakami gritou de volta com uma expressão completamente diferente. Você está no caminho, mova-se. Ele lançou um feitiço em direção à saída que estava inundada de funcionários da Ikizago, explodindo-os junto com a porta. Gritos ecoaram na sala enquanto sangue e fragmentos de ossos e carne enchiam o ar. Oh, o que você está fazendo? Se você massacrar os funcionários do Estado Nacional de Defesa, será interrogado por traição. Melissa gritou para o aparentemente enlouquecido Murakami. Doug e Kanako olharam para ele, estupefatos. Eu não dou a mínima. Apresse-se e comece a correr. Murakami disse quando começou a correr. Quando os outros 3 olharam para trás, a névoa negra estava de alguma forma se aproximando deles através do vidro reforçado. Melissa, Doug e Kanako observaram a fumaça fazer contato com uma jovem operadora, que soltou ruídos estrangulados ao ser mumificada em questão de segundos. Suas expressões mudaram e eles correram apressadamente atrás de Murakami. No entanto, eles rapidamente o alcançaram. E isso é ruim, estamos cercados. Murakami murmurou. A passagem à sua frente, a passagem que levava ao elevador que os levaria à superfície do solo, estava cheia de fumaça preta. A fumaça preta se moveu mais rapidamente do que eles pensavam. Melissa, use a Aegis, proteja-nos com a Aegis. S sim. Doug, quebre o teto. Vamos escapar por lá. Tudo bem. Os 4 rapidamente se refugiaram dentro do escudo do Aegis. E então Doug abriu um buraco no teto com sua telecinesia. Escombros choveram, mas Doug os enviou voando com sua telecinese enquanto tentava continuar cavando. Se ele pudesse continuar cavando assim até a superfície, eles seriam salvos. Ou então os 4 pensaram. Mas então Doug de repente começou a ter convulsões. Doug? Oh, o que é essa fumaça? Está se misturando com os escombros. Tocá-la mesmo com suas habilidades é ruim. Kanako soltou um grito. Bem diante de seus olhos, a umidade foi retirada do corpo de Doug, deixando para trás apenas pele e ossos. Ele caiu com um baque surdo. Você também não pode tocá-lo com suas habilidades? Melissa, você? Murakami começou quando se virou para ver que Melissa já estava morta, tendo sido mumificada onde ela estava. É mesmo a Aegis não funciona? O Wall of Water e o Wall of Ice também desaparecem imediatamente. Essa névoa absorve mana? Kanako estava tentando construir paredes com feitiços, mas parecia que a névoa negra absorvia não apenas força vital, mas também mana. Seus feitiços simplesmente desapareceram como névoa. E com a morte de Melissa, o Aegis foi desfeito.
A névoa negra se aproximou implacavelmente dos dois restantes. C. Cronos. Murakami usou Cronos em si mesmo e em Kanako, tentando retardar os efeitos da fumaça negra, mas só conseguiu por algumas dezenas de segundos. Conteúdo patrocinado. Sua mana foi absorvida com uma velocidade incrível. Mesmo sua segunda habilidade, Super Mana Recovery, não conseguiu acompanhar. Kanako gritou em desespero. Isso, eu não quero morrer assim. Por quê? Por quê? Merda. Você sabia que isso aconteceria e armou para nós, Rikudo. Caramba. Maldição. Murakami rugiu. Os dois viram um ao outro se transformar em múmias enquanto morriam. O atributo da morte que o Hexágono do Estado Federal estava pesquisando saiu do controle, causando a morte de todos os funcionários do Hexágono dentro do prédio na época, bem como Murakami Junpei e 3 outros ex-bravers. A substância negra, semelhante a uma névoa, envolveu o terreno do Departamento de Defesa Nacional e tentou se espalhar ainda mais. O exército foi convocado com urgência para neutralizar isso, mas eles nem conseguiram retardar a propagação da névoa. Assim que os ministros confusos começaram a pressionar o presidente para disparar um míssil nuclear no hexágono, os bravers, que o mundo inteiro estava olhando com olhos de desconfiança, entraram em cena. Por sugestão de Avalon Rikudo e Jiri, os bravers usaram um plano centrado na luz e na magia de atributo de vida, utilizando os poderes de Amemiya Hiroto, para dissipar a névoa negra de atributo de morte que cobria o hexágono. Em uma reunião onde os mais importantes de seus cooperadores estavam reunidos, Rikudo e Jiri estava repetidamente unindo os dedos e separando-os novamente, parecendo inquieto. Qual é o problema, Rikudo? Disse um de seus cooperadores, chamando-o. É incomum você ficar tão inquieto, não é? E Jiri deu um sorriso amargo. Este é um mau hábito meu que tenho desde o passado. Eu me sinto desconfortável quando as coisas vão muito bem. Se houvesse um plano que eu consideraria um grande sucesso se ele cumprisse 70% de seus objetivos, e então fosse e cumprisse 90% deles, não posso ser culpado por achar difícil de acreditar, certo? A cadeia de eventos para a qual Rikudo e Jiri havia puxado as cordas. Todos que eram uma obstrução ou um perigo para ele agora haviam desaparecido, exceto por uma pessoa. Aqueles que haviam sido obstáculos para seus planos, forçando-o a construir planos indiretos, o oráculo, Indoukoya, cálculo, inspetor, Gazer e mais uma pessoa. Aqueles com habilidades que representavam um perigo para ele, Deficit, Marionete e Magemacher. Aqueles que ele usou para se livrar dos indivíduos mencionados acima, aqueles que sabiam que ele era o mentor. Pessoas vulgares em quem ele não podia confiar porque trairiam seus aliados por motivos sem importância, o Cronos, Murakami Junpei e outros 6. E aqueles que obstruíram ele e seus cooperadores de monopolizar o atributo da morte, os membros da 8ª orientação que abrigavam o atributo da morte humana dentro deles, bem como sobreviventes do laboratório secreto da nação militar que estavam escondidos no hexágono para conduzir pesquisas sobre a morte, atributo mágico. E Jiri conseguiu que todos morressem sem usar suas próprias mãos, exceto um. O único que resta é Amemiya Hiroto, um de seus cooperadores murmurou. O mais corajoso, o herói é tenaz, afinal disse outro. Não, não é nada disso. Se ele, o líder, desaparecesse, há uma chance de que os usuários de habilidade na organização Braver se dispersassem. É mais conveniente que todos estejam reunidos em um só lugar. É mais conveniente utilizá-los e descartá-los dessa maneira, explicou Jiri, corrigindo seus cooperadores. Na verdade, ele fez seus planos para garantir que Amemiya Hiroto não fosse morto por Plutão. Não era Hiroto quem estava no caminho. Naruse Narumi, não, Amemiya Narumi. E pensar que Plutão se impediria de matá-la. A morte do anjo Naruse Narumi. Este foi o único objetivo desta cadeia de eventos que não foi alcançado. Foi inesperado que ela estivesse nos estágios iniciais da gravidez, mas suponho que a coisa mais inesperada foi que Plutão era mais romântico do que eu esperava, disse Jiri. A menos que você estivesse sendo servido pela deusa do destino, trazer todos os resultados desejados nessas circunstâncias teria sido impossível. Ou essa é uma das habilidades que você possui? Perguntou um dos cooperadores. Não. Como expliquei a vocês, as habilidades que possuo são maior velocidade de aprendizagem e desenvolvimento ilimitado. O Avalon Rikudo e Jiri. Ele era um indivíduo reencarnado que recebeu as habilidades de trapaça mais simples entre os bravers.
A capacidade de aprender conhecimentos e habilidades mais rapidamente do que os outros e a capacidade de se desenvolver como uma pessoa sem limites não eram habilidades que ele pudesse mostrar aos outros e dizer: eis meus poderes. Ele não havia sido usado para elaborar planos como o oráculo Indoukoia, nem havia sido notado como Noé mal pela conveniência de suas habilidades. Ele também era incapaz de atuar em campo usando apenas suas habilidades, como Deficit, Hecatoncheir e Gungnir haviam feito. Mas usando suas habilidades, ele estudou diligentemente e se tornou um dos técnicos dos Bravers, um especialista em magia. Este foi o resultado de ele se concentrar apenas em aumentar sua habilidade com magia, enquanto os outros indivíduos reencarnados lutavam para aprender a usar suas habilidades. E por causa disso, Ijiri tinha uma certa ambição. Ele reuniu pessoas para se juntar a ele para transformar essas ambições em realidade, e agora eles se reuniram para esta reunião. Membros dos Bravers como Ijiri, oficiais religiosos, políticos e de negócios militares, pessoas poderosas de todos os tipos de origens. Ijiri separou seus dedos mais uma vez e apontou para o monitor que exibia todas essas pessoas enquanto se dirigia a elas. Agora então vamos deixar a reflexão nisso. Hoje é uma festa comemorativa. Deste ponto em diante nutriremos a humanidade, trilhando um caminho rumo a uma nova raça humana que evoluiu física e espiritualmente. Em primeiro lugar, vamos adquirir o poder do morto-vivo, a pessoa que deveria se tornar o 101º bravo. Muito cedo, Rikudo Ijiri chegou à verdade de que o morto-vivo era um dos indivíduos reencarnados, provavelmente a Mamiya Hiroto, com quem Naruse Narumi confundiu a Memiya Hiroto. Ele chegou a essa conclusão pelo fato de que o morto-vivo comeu arroz no laboratório de pesquisa em que foi criado. Os mortos-vivos não desejavam carne, peixe ou doces, mas arroz. Ele era asiático, mas criado em uma cultura europeia. Apesar de ter sido criado em um laboratório, onde a única comida que ele conhecia deveria ser o que lhe davam, o morto-vivo desejava arroz. Outras pessoas podem simplesmente presumir que ele ouviu um dos funcionários do laboratório falando sobre arroz, mas Ijiri era diferente. A época em que ele nasceu é mais ou menos na mesma época que nós. Ele não foi reencarnado do Japão também? Tendo percebido isso instintivamente, Ijiri destruiu o documento registrando o fato de que o morto-vivo desejava arroz. E então, com a hipótese de que o morto-vivo era um indivíduo reencarnado, ele começou sua própria pesquisa independente sobre o atributo da morte. Isso é raciocínio empilhado sobre raciocínio, mas deixe-me declarar isso. Nossas mãos alcançarão o atributo da morte, e através do atributo morte, evoluiremos para uma nova humanidade. Ijiri disse. Os cooperadores de Ijiri agitaram-se e comemoraram, e deram uma salva de palmas. A ambição de Rikudo Ijiri era se desenvolver de uma forma que realmente transcendesse todos os limites. Devido aos efeitos do Unlimited Development, foi possível para ele desenvolver sua resistência, mana e habilidades infinitamente, tornando-se um super-humano. Mas mesmo assim, ele ainda estaria dentro das restrições de ser um super-humano. Se ele continuasse estudando diligentemente nas próximas décadas, Rikudo Ijiri provavelmente deixaria seu nome para trás na história como um mago com o domínio mágico de um deus. Mas ele não seria um deus. Mesmo que ele levasse sua habilidade com a magia ao limite, um dia ele envelheceria e morreria. Da perspectiva de uma pessoa comum, ele pode parecer onipotente, mas, na realidade, ele seria limitado de várias maneiras, longe de ser onipotente. Mais importante ainda, seu corpo era muito frágil. Por mais que se desenvolva, o tempo que leva para os comandos do cérebro chegarem aos nervos não pode ser encurtado. Órgãos sensoriais, órgãos internos, músculos, ossos estão todos muito fracos. Afinal, minha habilidade apenas remove a restrição de desenvolvimento. Não é algo que pode me fazer evoluir de algo que não seja humano. Mas se ele fosse dominar a magia do atributo morte, esse será o momento em que me tornarei membro de uma nova raça humana além do Homo sapiens. Não, eu me tornarei um deus. Enquanto seus cooperadores o aplaudiam de pé, o gênio com o desejo ardente de se tornar um ser sobrenatural reafirmou sua determinação em alcançar sua ambição, mesmo que isso significasse usar os outros como sementes para nutrir seu crescimento. Murakami Junpei, Tsuchiya Kanako, Doug Atlas, Melissa J. Saltome, falecidos. Restantes reencarnados, 79. Completamente alheio a esses eventos, o deus da origem estava se movendo. Conteúdo patrocinado.
Como Deus da Terra, era um ser criado após o nascimento da humanidade, a partir das religiões, medos e imaginação da humanidade. Era muito menor que o da Terra, mas havia se dividido em numerosos seres divinos modelados a partir de seres lendários e míticos, e todos eles existiam simultaneamente. Estava em um estado em que anjos e demônios estavam constantemente em contato direto uns com os outros e, portanto, seus componentes separados interferiam entre si desde o seu nascimento. Como resultado de uma negociação com Zuruvar, o deus do espaço e da criação, um deus do mundo estrangeiro de Lambda, o deus da origem moveu-se com um único propósito. Esse propósito era entregar as almas dos membros da oitava orientação para Zuruvar, que residia no mundo estrangeiro de Lambda. Normalmente, o renascimento de todas as almas estava sob a jurisdição de Rodcourt. Interferir com isso era uma grave violação das regras. No entanto, o deus da origem tinha motivos de sobra para cometer esse ato. Afinal, Rodcourt reencarnou 101 indivíduos em Origin de outro mundo, sem nenhum aviso prévio, e até mesmo deu a todos, exceto um deles, habilidades especiais. E a razão pela qual ele fez isso foi para que eles pudessem usar o Origin como um tutorial, um campo de prática, antes de reencarnar em Lambda. Tanto os seres divinos quanto os demônios do deus da origem ficaram enfurecidos com isso. Foi por isso que o deus da origem cooperou com Zuruvar. Enquanto as almas da oitava orientação tentavam obedecer às regras e retornar a Rodcourt, um dos seres divinos encarregados da vida após a morte e da reencarnação os deteve e os enviou para Zuruvar. Como Rodcourt tentou interferir com isso, todos os seres divinos restantes o expulsaram. Como Deus, Rodcourt tinha vantagem no poder e na história pessoal. No entanto, esta era a origem. Os únicos que sabiam da existência de Rodcourt eram os indivíduos reencarnados, dos quais restavam cerca de 80. Não havia como todos os deuses da raça humana de Origin serem derrotados por ele. O deus da origem teve a sensação de que acidentalmente pegou uma alma diferente, mas um ser divino de amor, entre muitos outros, expressou a opinião de que deveria ser enviado junto com o resto, e muitos dos demônios. Reis demônios e espíritos, os monstros, não gostavam da ideia de passar pelo trabalho de separar aquela alma. Então o deus da origem simplesmente enviou todas essas almas para Zuruvar. Zuruvar, o deus com a aparência de um leão alado de 4 cabeças, aguardava as almas da oitava orientação. Vandaliel já havia criado um receptáculo para eles reencarnarem assim que as almas fossem recebidas. No começo ele simplesmente pretendia usar a relíquia de vida para criá-los. Mas, embora seja uma coincidência, é incrível que ele tenha pegado a forma básica de vida sem alma e a forma básica de um espírito sem vida, e então se juntou a eles. Como esperado de Vandaliel, que já foi esses 4. Zakart, Arca, Solda e Salgueiro. Vandaliel estava atendendo às expectativas de possuir uma alma nascida dos fragmentos de alma daqueles 4. Agora só falta colocar as almas na vasilha em ordem e esperar que novas vidas nasçam. Estou ansioso por isso. Zuruvar sempre teve a personalidade de um trapaceiro. Uma das coisas que ele esperava era esse empreendimento que provavelmente enfureceria Alda, o deus da lei e do destino. Seu objetivo original era enviar aliados de Vandaliel para provar que ele não era inimigo de Vandaliel. As reações do deus da terra são lentas, os novos irmãos ainda estão vagando. Hicklin ainda está grogue por usar demais seu poder. Não sou incrível por continuar trabalhando nessas circunstâncias? Enquanto Zuruvar falava consigo mesmo em um tom de fala normal e informal, as almas da oitava orientação chegaram. Tudo bem? Parece que há um desnecessário? Então é assim. Decidindo que isso não importava, Zuruvar foi colocar as almas, incluindo a do Gazer Minuma e Tome, no recipiente criado por Vandaliel. Mas naquele momento a enorme mão de Rodcourt se estendeu para ele. Entregue essas almas, exigiu Rodcourt. Zuruvar, pegue essas almas e recue por enquanto, gritou Hicklin, o gênio do tempo e da magia, enquanto tentava parar aquela mão enorme. No entanto, ele não conseguia nem ganhar tempo para Zuruvar. Quão persistente da sua parte em me perseguir até Lambda, Zuruvar murmurou. A mão de Rodcourt mandou Hicklin voando para o lado e agarrou Zuruvar, tentando pegar as almas que ele estava segurando. Este lugar fazia parte de Lambda, o mundo onde Zuruvar e Hicklin eram adorados. Normalmente, assim como o deus da origem, eles teriam sido capazes de repelir Rodcourt. No entanto, ao contrário do deus da origem, Zuruvar e Hicklin estavam feridos.
Eles continuaram usando seus poderes apesar de não terem se recuperado completamente dos ferimentos que sofreram na batalha contra o Rei Demônio. Para Rodcourt, isso foi pouco mais do que tirar doce de criança. Eu não vou deixar você levá-los tão facilmente. Zurvar pensou enquanto afundava suas presas no braço de Rodcourt. Foi um ato de resistência pequeno e quase sem sentido. A quantidade de dano que Rodcourt sofreu foi equivalente a vergões que apareceram em seu braço. No entanto, esse dano fez com que o braço de Rodcourt parasse. Agora é a hora. Vá, minhas almas. Usando o único momento dado a ele, Zurvar conduziu todas as almas que ele estava segurando para dentro do navio. A reencarnação já foi concluída. Saia deste lugar, Hicklin gritou. Com um gemido de frustração, o braço de Rodcourt desapareceu. Ele provavelmente percebeu que não havia mais nada que pudesse fazer. Não importa quanto poder ele tivesse, ele não poderia sair de sua jurisdição. Ter apenas uma única autoridade era a fraqueza de Rodcourt. Zurvar soltou um suspiro de alívio de todas as 4 cabeças. Você está bem? Ele perguntou a Hicklin. Não é nada sério. Mas Hicklin olhou para Zurvar com uma careta. Zurvar assentiu. Eu sei. As coisas se tornaram problemáticas. Rodcourt descobriu que nos tornamos aliados de Vandaliel. Até este ponto, Rodcourt teria presumido que os deuses de Lambda não eram aliados de Vandaliel, pelo menos entre os divinos que estavam ativos no momento. No entanto, Zurvar e Hicklin eram aliados de Vandaliel. Como as coisas ficariam agora que Rodcourt sabia que eles começaram a interferir diretamente com ele? Mas Hicklin balançou a cabeça, enquanto continuava fazendo caretas para Zurvar, seu irmão. Não, não é isso, disse ele. Irmão, você ignorou todos os procedimentos que estabeleci como deus da magia, não foi? As almas da 8ª orientação deveriam ser reencarnadas no receptáculo uma de cada vez, com alguns minutos entre elas. Com Hicklin lançando vários feitiços durante o processo até. Mas Zurvar simplesmente conduziu todas as almas para dentro do navio de uma vez. Ah, disse Zurvar. Isso não é o que você deveria estar dizendo. Mas foi uma situação de emergência. Olha, o receptáculo parece conter as almas agora, então a reencarnação não deu certo? De fato, a reencarnação aconteceu. Os 2 deuses olharam para o recipiente, a forma de vida básica que Vandaliel havia criado usando a relíquia de vida, enquanto borbulhava e se contorcia ferozmente. Nem eu consigo imaginar em que forma eles serão reencarnados, disse Hicklin. Eu estraguei as coisas pela primeira vez em algum tempo? Zurvar se perguntou, mas decidiu colocar a culpa de tudo em Rodcourt. Bem, tenho certeza que vai dar certo. E Rodcourt é o culpado. Agora então vou voltar às negociações com o Deus da Terra, então vou deixar o resto com vocês, disse Zurvar e então saiu. Ele fugiu, Hicklin soltou um profundo suspiro e decidiu que por enquanto, ele iria vigiar o receptáculo contendo as almas de todos os membros da 8ª orientação e do Gazer Minuma Itome. Conteúdo patrocinado. Quando a coisa ganhou consciência, ela entrou em estado de pânico. Conteúdo patrocinado. Não sabia seu próprio estado, onde estava ou mesmo o que era. Seus pensamentos eram uma confusão confusa de diferentes pronomes. Nesse estado caótico, ele tentou se mover, mas seu corpo não se movia da maneira que ele queria. O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? Por quê? Com esse caos se transformando em confusão total, a coisa tentou desesperadamente mover seu corpo. Um de seus movimentos conseguiu tocar em algo prateado. Quando a coisa tocou esse objeto, sentiu-se estranhamente calma, contente e feliz. Isso mesmo, GRR, não me importo. Dentro dessa felicidade, a coisa abandonou o pensamento de se analisar. Também abandonou o pensamento de unificação e separação. A coisa percebeu que seu estado atual era normal para ela. Mais importante, a coisa queria se mover rapidamente. Ouvi. Porque este era o lugar que a coisa havia sonhado. Era o lugar com que sonhava e desejava mais do que qualquer paraíso. Rapidamente devo estar ao seu lado. Impulsionada por esse desejo enlouquecedor, a coisa, que havia sido chamada de Loop of Flashan, flutuou no ar e no instante seguinte desapareceu. Vandaliel, acorde. Ainda é noite, mas há um visitante. Vandaliel acordou com a voz de sua mãe, Darcia, cujo espírito residia em um pequeno fragmento de osso. Um visitante? Vandaliel dificilmente poderia ser descrito como um menino comum, mas mesmo assim, fisicamente falando, ele era uma criança de 9 anos.
Devido a esse fato, ele dormia longas horas em tempos de paz. Todo mundo sabe disso, então não deve haver ninguém me visitando na calada da noite, a menos que seja uma emergência. Vandaliel pensou confuso enquanto olhava em volta. E então ele viu o visitante que Darcy havia mencionado e congelou. Aquela coisa tinha a aparência mais bizarra que Vandaliel já vira em toda a sua vida. A coisa estava flutuando no ar e tinha uma forma esférica geral. Mas era feito de incontáveis membros humanos, torsos e cabeças enroscadas umas nas outras para formar algo semelhante a uma esfera. Tinha uma aparência totalmente anormal. Era mais cor de carne do que rosa e não parecia ter pele, cabelo ou mesmo olhos. No geral, havia mais peças de aparência feminina, mas também algumas de aparência masculina e até partes de aparência animal em alguns lugares. Se fosse para ser dada uma descrição, algo como uma esfera de 3 metros de diâmetro, criada por um artista louco torcendo e combinando manequins cor de carne feitos de barro poderia caber. Se este castelo real não tivesse sido construído para a raça titã, cujos machos podiam atingir alturas de até 3 metros, provavelmente teria ficado preso no teto. Prazer em conhecê-lo, disse Vandaliel, dirigindo-se aos numerosos rostos sem olhos da coisa, que consistiam apenas em contornos. Com licença, mas quem você seria? Ele ficou surpreso no início, mas rapidamente se acostumou com a coisa. Muitas vezes ele próprio crescia numerosas cabeças e membros, e essa coisa até se assemelhava aos gigantes zumbis que foram criados pela combinação de vários cadáveres. Vandaliel pensou que em comparação com Mehebevel, que consistia em feixes de tentáculos formando a forma de um Scylla, a aparência da coisa não era tão surpreendente. Oi! A coisa, ainda flutuando no ar, congelou por um momento e então bocas semelhantes a lágrimas apareceram em seus rostos, produzindo habilmente expressões de pesar. E então expressava suas emoções agarrando suas cabeças com seus numerosos braços, agitando suas pernas e torcendo seus torsos. Aparentemente havia sido ferido pelas palavras de Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Vandaliel, não tenho certeza se devo chamar isso de filho ou filhos, mas eles parecem amar você, disse Darcia. Agora mesmo dizia, nós finalmente o conhecemos. Ele disse isso? Apenas disse, oh, mas é assim que parecia. Eu vejo. Vandaliel acreditou na tradução não confiável de Darcia baseada em nada mais do que ela sentia. Afinal, foram as palavras de sua mãe. E ele havia suspeitado qual poderia ser a origem da coisa, então pensou que não seria estranho para Darcia ser capaz de entender seus sentimentos. Seu corpo se parece com Loop of Flesh, mas o que tem dentro? Vandaliel se perguntou. Cresceu alguma coisa? Não sei. Parece que uma alma se apegou firmemente no entanto. Loop of Flesh, o produto fracassado que Vandaliel criou enquanto tentava usar a relíquia de vida, o dispositivo de ressurreição, para criar um corpo para Darcia. Algo havia habitado e agora era coisa diante dos olhos de Vandaliel. Considerando isso, talvez essa coisa possa ser considerada algo como gêmeo idêntico de Darcia. No entanto, a questão era, o que o habitava? Oi! Ai! A alma que residia na coisa que tremia tristemente. Como Loop of Flesh era uma forma de vida sem alma, para começar, era difícil imaginar que alguém tivesse sido criado espontaneamente dentro dela. Sendo esse o caso, Vandaliel considerou a possibilidade de os espíritos flutuando nas proximidades entrarem por conta própria, mas também não parecia ser o caso. O número de espíritos ao redor não havia diminuído, e se isso fosse possível, deveria ter acontecido muito antes. Loop of Flesh já existia há mais de um ano. Então, o que é? Vandaliel se perguntou. Menino mau, Darcia disse, interrompendo seus pensamentos. Você não pode simplesmente fazer uma garota chorar e depois deixá-la sozinha. Vandaliel estava sendo repreendido por deixar o Loop of Flesh sozinho com seus tristes sentimentos. Vandaliel teve algumas dúvidas se Loop of Flesh poderia ser classificado como uma menina. No entanto, era fato que ele machucou alguém que gostava dele e depois os deixou em paz. Acho que posso analisá-lo mais tarde. Vandaliel desceu da cama e chamou a coisa. Me desculpe por dizer algo tão insensível. Não tive a intenção de te deixar triste. Gostaria de ser meu amigo? Vandaliel desculpou-se sinceramente e estendeu a mão. A coisa congelou no ar por um momento. No momento seguinte, vários braços se estenderam para fora, ignorando a mão de Vandaliel e envolvendo-o para abraçá-lo.
De uma perspectiva externa, pode ter parecido que pretendia atacá-lo. Ai, uva, ele gemeu. Estou feliz que você fez as pazes, disse Darcia. A coisa claramente não tinha intenções hostis. Até Vandaliel, que estava sendo abraçado, não sentiu desconforto. No geral, é macio e mole, e alguns lugares parecem musculosos, e sua temperatura corporal é um pouco baixa? Horicourt olhou para seu braço levemente ferido em descrença. Sua mão deveria estar segurando a alma do Gazer Minuma Itomi, bem como as da 8ª orientação, que ele pretendia usar como reféns contra Vandaliel. Mas a aquisição dessas almas foi obstruída pelo deus da origem, bem como pelos deuses de Lambda, Zuruvar, o deus do espaço e da criação, e Hiklen, o gênio do tempo e da magia. Os ferimentos que Horicourt recebeu de Zuruvar foram leves. Eles eram tão pequenos que curariam rapidamente em pouco tempo. No entanto, Horicourt nunca havia sido atacado por outro deus antes até agora. Desde que ele governou a reencarnação, longe de todos os mundos, ele nunca se envolveu com humanos, deuses ou seres hostis aos deuses. Por conta disso, a Horicourt não tinha resistência alguma no quesito dor. Foi por isso que ele vacilou e permitiu que as almas do Gazer e dos outros escapassem, mas a causa da atual descompostura de Horicourt não foi o choque de seu fracasso. Porque Zuruvar, Hiklen e o deus da origem estão interferindo comigo, não porque eles estão agindo como aliados de Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Zuruvar e Hiklen podem ter reagido com: você realmente não sabe por que se eles ouviram Horicourt, mas Horicourt ficou realmente surpreso. Em sua mente desde muito tempo atrás, ele sempre agiu dentro de seu próprio domínio, priorizando seu trabalho. A exceção foi quando ele enviou indivíduos reencarnados de outro mundo para o mundo da origem, e o próprio Vandaliel foi um desses indivíduos. Horicourt pensou que Zuruvar não teria motivos para se tornar aliado de Vandaliel. Mas então, qual é o significado por trás de Zuruvar e Hiklen interferindo comigo? Também é provável que Zuruvar tenha sido quem fez o deus da origem agir também. O deus da origem, como o deus da terra, é um deus coletivo que se ramifica em incontáveis seres divinos. Não há como ele se mover com um único propósito, a menos que a existência de seu mundo esteja em jogo. No passado, foi Zuruvar quem negociou com o deus do mundo estrangeiro da Terra quando ele convocou os campeões daquele mundo. Não havia dúvida. TLN. Lembrete de que a Terra em itálico é o mundo de onde os campeões, Belvood, Zakart, etc. vieram, não a Terra de onde todos reencarnaram. Mas mesmo com essa experiência, não deve ter sido simples para Zuruvar conduzir as negociações quando ainda não havia se recuperado dos danos que sofreu durante a batalha contra o Rei Demônio. Sendo esse o caso, isso significava que Zuruvar estava agindo por um período de tempo considerável com antecedência. Isso significava que ele vinha negociando há pelo menos anos. Exatamente quando Zuruvar e os outros deuses de Lambda ficaram sabendo da existência de Vandaliel? Não o mais importante, porque eles estão interferindo, mostrando hostilidade em relação a mim. Horicourt pensou que todos os deuses de Lambda estavam dormindo, exceto Alda, o deus da lei e do destino. Foi inesperado para esses deuses estarem ativos, mesmo que fossem apenas 2 deles, e eles mostrando hostilidade para com ele foram ainda mais inesperados. Afinal, mostrar hostilidade para com a Horicourt certamente não traria nenhum benefício para eles. Ao contrário do Rei Demônio, ele não pensava em invadir Lambda e não desejava sua destruição. Na verdade, ele queria que o mundo se desenvolvesse. Nesse sentido, Horicourt poderia até ser considerado um aliado dos deuses da Lambda, no sentido mais amplo da palavra. Na verdade, ele havia enviado indivíduos reencarnados para lá com o propósito de estimular o desenvolvimento do mundo. A única coisa que poderia ser alcançada derrotando Horicourt era a suspensão da função do sistema de círculo de transmigração, que governava o transporte das almas do povo de Lambda. Se isso acontecesse, Lambda seria invadida por monstros ou se tornaria um mundo onde viveriam apenas as raças criadas por vida. Poderia ser isso que os deuses de Lambda estavam procurando? Eu vejo. Zuruvar e os outros escolheram o círculo do sistema de transmigração criado por vida ao invés do meu. É por isso que eles estão se aliando a Vandaliel, que está guiando as almas até mesmo de humanos, elfos e anões para o sistema de vida. Horicourt não esperava que nenhum dos deuses proeminentes que se aliaram à vida se aliassem a Vandaliel, exceto talvez Antark, que havia perdido a sanidade após se fundir com um deus maligno.
Ele ficou surpreso com sua própria conclusão, mas ao mesmo tempo estava convencido. Isso era certamente plausível. E então ele sentiu uma forte sensação de perigo. Se o mundo de Lambda como um todo escolhesse o sistema de círculo de transmigração de vida, e seu próprio sistema perdesse a base sobre a qual se baseava, Roykort perderia uma das fontes de seu poder. Não foi aí que os problemas pararam. Se vida fosse revivida e ela aperfeiçoasse seu círculo de sistema de transmigração, era possível que Zuruvar dissesse ao Deus da origem como recriar o círculo de sistemas de transmigração. Roykort não sabia se era assim que Zuruvar havia negociado com o Deus da origem, mas pelo esforço que havia colocado em suas ações, era certo que o Deus da origem tinha suas dúvidas em relação a Roykort. Se essas dúvidas fossem grandes o suficiente, provavelmente mudaria o círculo do sistema de transmigração de seu mundo. Tais movimentos podem se espalhar além dos mundos de Lambda e Origin. Para Roykort, que não tinha crentes e não era conhecido por nenhum povo em nenhum mundo, seu círculo de sistemas de transmigração controlando menos mundos era uma questão de vida ou morte. Se mais e mais mundos escolhessem o sistema de círculo de reencarnação de vida, ele nem seria capaz de se transformar em um espectro, fada ou demônio como outros deuses caídos. Ele simplesmente desapareceria como a névoa. 1 ou 2 mundos a menos não causaria nenhum problema. Ele simplesmente precisaria encontrar mundos recém-nascidos e obter autoridade para governar os círculos de transmigração desses mundos. No entanto, os mundos não nasciam com muita frequência e não havia garantia de que ele conseguiria obter autoridade sobre seus círculos de transmigração. Antes que isso aconteça, devo matar Vandaliel a todo custo, concluiu Roykort. Não, porque essa é a única conclusão a que você pode chegar. A maneira de pensar do nosso chefe é muito rígida, disse uma voz abaixo. Roykort olhou para baixo para ver o cálculo Mashida Aran e o inspetor Shimada Izumi, que se tornaram seus espíritos familiares, e o Noé, Mal Smith por perto também. Se fosse eu, pediria desculpas e pediria a ele para não espalhar o círculo de sistemas de transmigração de vida para os outros mundos, e então desistir completamente da Origin e Lambda, disse Izumi. Se você não conseguir cortar suas perdas, as coisas irão progredir a um ponto sem retorno. Eu concordo com esses dois, disse Mal. Havia outra dúzia de indivíduos reencarnados que também morreram recentemente. Eles já haviam sido informados de que havia uma terceira vida esperando por eles através do método de transmissão instantânea de informações. Já que vocês são meus espíritos familiares, minha ruína será sua própria ruína também, disse Roykort, desejando que seus servos pelo menos compartilhassem um pouco da sensação de perigo que ele sentia. Izumi e Aran simplesmente o encararam com os olhos semicerrados. Não tendo outra escolha, Roykort olhou em volta para os outros indivíduos reencarnados, incluindo Mal. Muitos de vocês morreram de uma só vez, comentou ele. Isso fez com que os indivíduos reencarnados reagissem com carrancas como Tendou e Kouya, ou desviassem os olhos desajeitadamente como o grupo de Murakami. Conteúdo patrocinado. Eles não morreram porque quiseram, mas parecia que não queriam protestar e apontar isso para Roykort, aquele que lhes dera poder e uma nova vida. E parece que vocês são surpreendentemente profundamente hostis um ao outro, mesmo que suas vidas fossem apenas um tutorial antes da coisa real. Roykort murmurou. Parecia que essas palavras não podiam ser ignoradas pelos indivíduos reencarnados. Você deveria ter nos contado isso primeiro, gritou Cronos Murakami Junpei. Isso mesmo. Se soubéssemos que algo viria depois, não teríamos feito coisas tão imprudentes. Protestou a Vênus, Tsuchiya Kanako. Vários outros olharam para aqueles dois com olhos desconfiados como se duvidassem de suas palavras, mas não pareciam se incomodar com isso. Parecia que eles eram indivíduos mentalmente fortes. Eu concordo, disse o Majemacher Minami Asaji, que estava discutindo com Murakami Junpei até alguns momentos atrás. Como eles não tinham corpos físicos, socar um ao outro não causava nenhum efeito além de uma vaga sensação de dor, então parecia que ele não conseguia suportar Murakami. Apesar do fato de que ele estava defendendo que seus companheiros se reunissem como um só até Murakami e seu grupo morrerem. A vida e a morte são coisas importantes para os humanos. E não somos otimistas o suficiente para pensar que poderíamos reencarnar uma segunda vez só porque aconteceu uma vez. Era correto pensarmos que tínhamos apenas uma vida restante e fazer o possível para vivê-la desesperadamente.
Mesmo que o objetivo desses caras fosse completamente errado, acrescentou Asagi, olhando na direção de Murakami e Kanako. O oráculo, em Doukoya, tinha mais a acrescentar. Viver com o objetivo de ganhar experiência para se preparar para o próximo mundo. Não posso dizer que não haja quem viva com esse propósito. Mas não somos assim. Estávamos desesperados para alcançar os sonhos e objetivos que tínhamos para nossas segundas vidas. Sendo assim, era natural que nossas opiniões se opusessem e que de vez em quando seguíssemos caminhos separados. Isso é algo que eu percebi agora que nossas segundas vidas acabaram, no entanto. Em outras palavras, parecia que Koya queria dizer que os indivíduos reencarnados estavam desesperados para aproveitar ao máximo sua segunda chance porque nunca haviam sido informados de que seu tempo na origem era um tutorial. Ao ouvir essas palavras, Rodcourt percebeu que poderia ter sido um erro manter silêncio sobre o fato de que eles tinham uma terceira vida pela frente. A verdade é que pessoas reencarnando com as memórias e personalidades de suas vidas anteriores intactas não era nada comum. No mínimo, esta foi a única vez que a Rodcourt o realizou. Provavelmente houve casos em que indivíduos reencarnaram com as memórias e personalidades de suas vidas anteriores devido a erros e bugs em algum círculo de sistemas de transmigração, mas isso era impossível nos sistemas de Rodcourt, que ele mantinha escrupulosamente. Vandaliel estava causando grandes danos aos lambda sistema, mas tais reencarnações ainda não haviam ocorrido. Sendo esse o caso, esses indivíduos não poderiam ser culpados por viverem suas segundas vidas de maneira desesperada. Ainda assim, todos vocês vieram da mesma origem e muitos de vocês eram conhecidos que estudaram na mesma escola, pensou Rodcourt, mas nem ele diria isso em voz alta. Ele era um deus que governava os círculos de transmigração. Ele sabia que os humanos eram criaturas que formavam laços firmes uns com os outros com uma rapidez surpreendente, mas também eram criaturas que traíam e matavam uns aos outros por razões incrivelmente estúpidas. E uma das razões pelas quais ele se esforçou para reencarnar 101 pessoas de uma vez foi para que não houvesse problema se 10 ou 20% deles fossem mortos nas mãos uns dos outros, ou se alguns, como Kaido Kanata, tornou-se absorvido em seu próprio poder e eliminou outros indivíduos reencarnados e outras pessoas que vivem em seu mundo. No entanto, já havia passado da hora de dizer aos reencarnados que eles tinham uma terceira chance. Bem, então você acha que seria melhor se eu dissesse ao resto deles agora que eles têm uma terceira vida? Rodcourt perguntou, já sabendo a resposta. Foi o Cronos Murakami Junpei quem respondeu. Não, é tarde demais. Acho que as coisas ficariam ainda piores se você contasse a eles, disse ele. Do que você está falando, seu professor de merda? Tudo acabou assim porque ninguém sabia que tínhamos uma terceira vida pela frente, disse Asagi. Eu não me importo de ser chamado de merda, mas pare com o professor, seu cérebro musculoso Asagi, Murakami retrucou. O que você diz é verdade, se soubéssemos que tínhamos uma terceira vida pela frente, não teríamos traído vocês e feito de vocês nossos inimigos em nossas terceiras vidas. Mas isso só se aplica se soubéssemos desde o início. Seja mais claro. Sensei está dizendo que é tarde demais, disse o marionete Inui Hajime, ainda abraçando seus joelhos. É verdade que se os Braver soubessem agora que existe uma terceira vida, eles tentariam viver com mais dignidade e justiça. Não haveria mais como eu e Kanata. Se eles soubessem que iriam reencarnar mais uma vez e que seriam questionados após suas mortes pelo inspetor Samaki que se tornou um anjo, eles não seriam capazes de fazer coisas ruins a menos que desistissem totalmente de si mesmos. Se eles fizessem algo ruim na vida, em vez de serem enviados para o inferno por um deus, eles seriam mortos pelos indivíduos reencarnados que esperavam no momento em que renascessem. Não, talvez eles reencarnassem como gado ou cavalos de trabalho com as memórias e personalidades de suas vidas anteriores intactas. Ser reencarnado como gado com a mente de um humano seria uma punição mais terrível do que ser enviado para o inferno. De fato, o pai de um certo indivíduo reencarnado na Terra aparentemente reencarnou como uma tartaruga, então tal punição certamente era possível. Mas se disséssemos a Rikudo Akira e aqueles que cooperam com ele, você acha que eles parariam agora? Hajime continuou. Ele puxou as cordas das sombras, fez lavagem cerebral no metamorfo, eliminou-se de mim, do sensei e dos outros.
bem como dos pesquisadores do atributo da morte junto com todo o Departamento de Defesa da Nação Federal, e ele continua a trair a Memiya e os outros Bravers. Isso é, parece impossível para ele mudar, disse Asahi. Todas as pessoas que Akira supostamente eliminou sabiam tudo o que ele havia feito. Mesmo que ele soubesse disso, Rikudo Akira dificilmente mudaria seu comportamento. E pessoas nos círculos políticos e empresariais da Origin estavam entre os cooperadores de Akira. Explicar a reencarnação e tal para eles não seria uma opção. Conteúdo patrocinado, na verdade, era muito provável que as ações de Akira se tornassem ainda mais radicais se ele soubesse que tinha uma terceira vida esperando por ele. É assim que é. Portanto, não podemos contar aos indivíduos restantes em Origin sobre sua reencarnação em Lambda, disse Rodcourt. Claro, a imortalidade que Rikudo Akira fez de seu objetivo é muito inconveniente para mim. Vou agir contra ele eventualmente, então desejo que você volte sua atenção para sua reencarnação em Lambda. Tudo bem, Kami-sama. Então, que tipo de punição está esperando por nós? Murakami perguntou, soando como se já tivesse se resignado a uma punição. Punição? O que você está falando? Disse Rodcourt. Ele não entendia por que Murakami estava perguntando tal coisa. Como pensávamos, Izumi e Aran sussurraram para si mesmos. Tanto Murakami quanto Asahi, que haviam discutido ferozmente com ele antes, mostraram expressões de perplexidade. Quero dizer, você viu tudo, certo? As coisas que fizemos. Eu sou até o responsável direto por matar aqueles dois que se tornaram seus espíritos familiares, sabe? Murakami continuou. Ele se fez de bobo quando questionado por Amemiya Hiroto, mas como não havia necessidade de esconder coisas de pessoas que sabiam de tudo, ele confessou seus próprios atos. Os que ele havia matado estavam presentes, mas ele os ignorou. Há algo de errado com isso? Perguntou Rodcourt. Quero dizer, algo errado, você diz. Rodcourt não apenas não deu sinais de criticar os crimes de Murakami, como também parecia completamente desinteressado. A confusão de Murakami aumentou. Por ser o mestre deste reino divino, Rodcourt entendeu o que ele estava pensando e começou sua explicação, tomando um pouco de cuidado na escolha de suas palavras. Não sou responsável por fazer justiça no Origin. Portanto, não pretendo culpá-lo pelos crimes que cometeu na origem. Para começar, as leis são decididas por humanos para julgar outros humanos. Eles não têm nada a ver com um Deus como eu. Se eu fosse punir todos os humanos por matarem outros, o que eu faria com o grande número de assassinos que aparecem toda vez que uma guerra ocorre na Terra ou na origem? Rodcourt era um Deus que governava os círculos de transmigração. Apenas os círculos de transmigração. Ele normalmente nunca recompensaria ninguém, não importa o quão bom eles fossem, nem puniria ninguém, não importa o quão maus eles fossem. Com indiferença, ele simplesmente acolheu as almas dos mortos, imediatamente as carregou em seu sistema e as fez renascer. E se você quer falar de assassinos, os outros não são tão diferentes de você. Minami Asahi, em particular, matou muitos, disse Rodcourt. Sendo chamado de repente, Asahi protestou em surpresa. Espere um minuto. Não me lembro de ter matado ninguém além de terroristas e criminosos perigosos. E não é como se eu pretendesse matá-los. Mesmo terroristas e criminosos perigosos são apenas humanos para mim, disse Rodcourt. O rosto de Asahi endureceu quando ele caiu em silêncio. Aran continuou explicando as coisas para ele e para os outros. Todos para Rodcourt. Esse Deus, tanto as pessoas boas quanto as más são apenas humanos. Não importa quais motivos e antecedentes existam para um assassinato, ainda é apenas um assassinato. Nosso assassinato de terroristas para proteger muitos, assassinatos cometidos por assassinos em série enlouquecidos, soldados matando soldados inimigos para proteger suas próprias nações, é tudo apenas assassinato. Ara acreditava que o assassinato poderia ser considerado uma boa ação, dependendo das circunstâncias. A princípio, a opinião de Rodcourt de que nenhuma vida é mais ou menos importante do que outras, então o ato de tomá-las é simplesmente assassinato. Não importa quais sejam os motivos por trás disso, pode soar como se Rodcourt acreditasse que cada vida era importante, mas a verdade era que esse era o pior sentido absoluto de valores da perspectiva humana. Rodcourt era completamente indiferente às qualidades boas ou más dos humanos, ele não sentia valor na própria vida. Estava tudo bem, desde que muitas pessoas nascessem, vivessem e morressem. Isso foi o que ele pensou.
Ele acha que seria um problema se alguém planejasse acabar com toda a vida. Mas é só isso, disse Izumi, complementando a explicação de Aran. Parece que ele não pretende culpá-lo por nos matar, embora pessoalmente eu não possa perdoá-lo. Entendo, isso é bom. Murakami suspirou, percebendo que Rodcourt realmente não tinha intenção de puni-lo. O fato de ele não mostrar sinais de preocupação com os olhares frios de Izumi e Aran pode ter sido porque ele não sentiu nenhum sentimento de culpa para começar. Pois bem, o problema é o que vem depois que renascemos. Asahi e Konoe, se vocês não gostam de mim, devemos tentar nos matar quando renascermos? Murakami sugeriu, voltando sua atenção para sua próxima vida. Se você ainda está tramando algo ruim, então sim, disse Asahi. Claro! Se eu te ver em nossas próximas vidas, vou te matar com a foice da morte imediatamente. Disse Kyuji. Não, isso seria problemático, disse Rodcourt. Ele não estava interessado em eventos no Origin, mas interveio para detê-los agora. Ao contrário do Origin, meu objetivo é fazer você renascer no Origin para estimular o desenvolvimento do mundo. Seria problemático se vocês reduzissem seus próprios números matando-os aos outros. E tenho algo que gostaria de pedir a você. É matar aquele tal de Vandaliel de quem você estava falando antes? Não somos assassinos de aluguel, disse Murakami. Considerando que você não se importa com ninguém, desde que eles não possam acabar com toda a vida, me faz estremecer imaginar tentar matar alguém que você considera necessário eliminar, acrescentou Asahi. Se você me disser quem ele é, eu o matarei imediatamente com minha foice da morte. Então não interfira comigo matando esse professor de merda, disse Kyuji. Os indivíduos reencarnados não pareciam muito entusiasmados com isso. Izumi e Aran deram uma explicação simples. É o primeiro entre nós indivíduos reencarnados que morreu. Ele estava na classe de Murakami. Ele era meu colega de classe de Minami. É a Mamiya Hiroto, que caiu no mar ao salvar Narumi quando a balsa afundou, disse Izumi. Em Origin seu nome era Undyade. É aquele que Hiroto e os outros enfrentaram, aquele que salvou a 8ª orientação contra a qual você estava lutando e deu poderes a eles, acrescentou Aran. Os indivíduos reencarnados congelaram ao ouvir esta explicação, e seus rostos endureceram ao compreender o significado dessas palavras. Conteúdo patrocinado.